Olá, eu sou José Henrique Ferreira dos Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal Sempre o Bem, trazendo mensagens de otimismo, de esperança e de superação. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o nosso estado de humor, não é? Eu não sei você, mas em alguns momentos da vida a gente acorda um pouco chateado, um pouco nervoso, né? Um pouco estressado. Então até se alguém elogiar a gente, às vezes a gente acaba até xingando a pessoa, né? Enfim, vou falar a partir de um caso que aconteceu comigo. Quando eu estava no processo de preparação para o meu casamento, mexendo na construção aqui da minha casa, nas vésperas do casamento, aconteceu uma coisa aqui na obra, não foi com nenhuma das pessoas que estavam aqui trabalhando, né? Mas foi uma questão minha, que eu fiquei chateado, e aquilo me roubou a paz de espírito. E eu tive que ir a Laranjeiras levar minha noiva na época, né? Para ela passar por um atendimento lá. E enquanto eu a deixei lá para realizar esse procedimento, eu fui até o shopping Monte Serra para poder procurar um objeto que eu queria comprar. E aí, como eu estava chateado com esse fato que tinha acontecido aqui na obra, de uma coisa que não tinha chegado, que que eu estava com medo de não dar tempo de estar lá na minha obra até o dia do casamento, que seria no dia seguinte, eu fiquei chateado com aquilo, um pouco mal-humorado e acelerado. E aí então eu peguei o carro e fui para o shopping. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha uns cones e umas correntinhas. E eu então, direcionei o carro para descer para o estacionamento. E aí veio um rapaz, provavelmente o segurança, e chegou perto da janela do carro e falou assim: "Pois não?" E eu ali, naquele nervosismo, naquela euforia, eu falei: "Eu quero entrar no shopping." Aí ele falou assim: "Mas você vai aonde?" Eu falei assim: "Eu vou às lojas." E ele disse: "Mas que loja?" Olha, eu confesso que quando ele falou aquilo, a minha vontade era sair do carro e já ir pegando no pescoço dele, apertando, porque eu já estava com o meu estado de humor alterado. E aí eu falei assim, de um tom de voz elevado: "Eu não sei, eu preciso saber." Porque na minha cabeça eu pensava assim: por que agora para entrar no shopping eu tenho que saber aonde, que loja que eu vou, o que eu vou comprar, quanto eu vou gastar? E aí ele manteve a postura, teve muita sabedoria, com um tom de voz, e ele disse assim para mim: "O shopping abre às 10 horas, senhor." Aí que eu peguei o meu celular, que eu olhei o horário, era 9h38 mais ou menos. E aí então, na hora, como diz o ditado, eu murchei, né? E aí eu falei com ele: "Ah, tá bom, desculpa." Dei ré no carro e voltei para onde estava a minha noiva. Gente, isso acontece todo dia. Todo dia. Muitas vezes nas nossas relações pessoais, a gente não consegue entender que o outro é um ser humano. Hoje, às vezes, sou eu que estou nervoso. Acredito que aquele segurança, aquele ser humano, ele estava num estado de espírito tão equilibrado que ele usou de sabedoria. Se ele tivesse elevado o tom de voz, se ele tivesse me respondido na mesma medida com que eu estava falando com ele, possivelmente algo de muito ruim poderia ter acontecido, como a gente vê acontecendo diariamente. Mas ele teve sabedoria. E muitas vezes o que falta no nosso dia a dia é encontrar pessoas que tenham esse equilíbrio, essa sabedoria, e a gente também se portar com essa sabedoria. Infelizmente, a gente vive num mundo de muita grosseria, de muita ignorância, que o ser humano quer tudo para ele no momento que ele quer, ele acha que ele é o centro das atenções, e muitas vezes ele vai se desfazendo, humilhando as pessoas. E é muito comum, infelizmente, no dia a dia a gente se deparar com situações assim. Final de semana passado, no sábado precisamente, eu estava com um problema na minha ATM, e aí eu fui com minha esposa até a UPA de Carapina. E quando cheguei lá, fui atendido por uma cirurgiã dentista chamada Brígida. Então até quero aqui deixar registrado, viu? Brígida, cirurgiã dentista que atende na UPA de Carapina, Prefeitura da Serra. O meu abraço e a minha gratidão, porque me atendeu com uma educação tremenda, foi super cortês, me explicou com detalhes sobre o que estava acontecendo, passou medicação. Depois a técnica de enfermagem, que infelizmente eu não perguntei o nome, mas também me atendeu com muito respeito, com muita tranquilidade. A gente chegou até a conversar sobre essas questões,
da paciência, de entender que sempre tem um ser humano do outro lado da relação. E aí depois que acabou a medicação, que eu voltei lá, né, no consultório, a cirurgiã, repito o nome dela, faço questão de dizer, Brígida, ela, de novo, com muita paciência, com muita educação, me atendeu com muita cortesia. E aí eu vim para casa. Então, fora os outros lugares que a gente vai, que a gente encontra muitas pessoas assim. É verdade que no serviço público, em algumas vezes, a gente se depara com algumas pessoas que acham que elas são superiores às outras só pelo fato de ela ser funcionária pública, de estar ali num cargo da esfera pública. E não entende que o serviço dela, ela está ali para ser serva, isso mesmo, para ser serva da população. E que tem que atender a população com muito respeito, com muito carinho, desde aquele que chega de carro, aquele que chega a pé, desde aquele que chega vestido de terno cheiroso, aquele que chega de descalço e talvez precisando de um banho. Todos são seres humanos, são cidadãos e merecem esse tratamento digno e humanitário. Então o vídeo de hoje é para que a gente possa buscar esse equilíbrio, não deixar que coisas à toa tirem a nossa paz. E se porventura, porque às vezes é inevitável, que a gente perca, né, o senso de humor, que a gente fique com o humor um pouco alterado, vamos procurar ficar um pouco quieto, respirar fundo, sair, ficar um pouco isolado, deixar passar aquilo. Porque muitas vezes a gente perde a razão quando a gente começa a elevar o nosso tom de voz. E a gente tem que entender e saber, no mundo de tanta violência, enxergar o outro como semelhante. Muitas vezes até relevar, porque às vezes a pessoa está ali com a cara um pouco fechada e às vezes a pessoa chega com gracinha, nossa, dormiu de calça jeans, né? Enfim, às vezes também eu penso isso, até falo, mas às vezes a gente não para pensar que aquela pessoa talvez está passando por um problema tão grande, tão difícil, que ela já não consegue mais esconder. Então, saber tratar bem as pessoas. E se porventura a gente não for bem tratado, não for bem recebido, saber até mesmo com quem reclamar, aonde denunciar, que é um direito nosso. Mas vamos procurar viver a paz. Essa é a mensagem. Que nada tire a nossa paz, porque perdendo a nossa paz, a gente perde também a nossa razão. Um abraço, não se esqueça de seguir a nossa página, de compartilhar os nossos vídeos, de comentar, de curtir, de também convidar os seus amigos para conhecer a nossa página. E lembre-se da questão, da proposta de ler um livro. Então, no vídeo passado, no vídeo anterior, eu apresentei um livro, né, para a gente fazer uma leitura e pedi que você que quisesse, né, buscasse também, até uma forma de incentivar, buscasse um livro que talvez você tenha em casa ou numa biblioteca pública, e vamos lendo, cada um lendo o seu livro. A gente vai comentando depois, eu estou lendo o livro tal, não deixe de comentar abaixo, estou lendo o livro tal. E depois a gente vai marcar um encontro, seja numa praça pública, em algum lugar, para a gente talvez fazer uma grande feira da leitura, um grande encontro de leitura e também falar um pouquinho sobre essa experiência daquilo que a gente deu, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.